Olá, nação santista. Hoje vai ser difícil falar sobre esse vexame que o Santos deu. Vai ser muito difícil. Sabe, o Santos hoje, se eu não me engano, fez um dos maiores vexames que eu vi desde que eu acompanho o Santos, desde 2002. São 21 anos acompanhando o Santos, eu nunca vi um vexame desse tamanho. Até quando aconteceu no passado, eu entendia naquele momento que aconteciam algumas coisas, como, vou dizer, uma fatalidade, mas hoje não foi. Hoje foi uma prova de vergonha. Hoje foi uma prova de um time, como eu posso dizer, amedrontado, medroso, sabe? Eu digo isso porque, assim, eu falei algumas coisas ontem no jogo, quer dizer, no pré-jogo, na live com o Magu e com o Ronaldo, que, assim, quando você enfrenta um time que é melhor tecnicamente e ainda mais jogando fora de casa, você precisa de 20, 30 minutos com um placar no mínimo igual. Sabe? Ou você abre o placar ou você segura o empate por 30 minutos. Porque aí iguala o jogo. E o Inter pressionado do jeito que estava, se você deixa igualado uns 30 minutos, a pressão que seria contra o Santos poderia se voltar contra o Inter. Só que aí você toma um gol com 1 minuto, porque você tem um atacante que a maior virtude é marcar e ainda marca via Wi-Fi, que é o Lucas Braga. O Kevson, que infelizmente comete outro erro, não entrou ligado e acabou cometendo gol contra. Depois o Dodô entrega um gol e com 10 minutos você está 2-0, psicológico vai para o saco, tudo vai por água abaixo e você acaba tomando uma goleada. Como eu já falei e vou repetir, era normal o Santos perder para o Inter hoje? Era. Era coisa dentro da normalidade. Mas pelo menos que o Santos competisse. Eu acho que assim, eu vou passar jogador a jogador, também vou falar do Marcelo Fernandes. Eu acho que assim, hoje o Santos ainda respira, né, em uma possível saída da zona do rebaixamento, por causa de 3 vitórias que o time jogou bem. Logo depois da derrota do Bragantino, que aí sim foi uma fatalidade, porque o Santos não jogou tão mal. Você espera o quê? Espera que o Santos entrasse e jogasse em campo. Os nossos concorrentes pegaram adversários mais difíceis que o Inter, como o Cruzeiro pegou o Atlético Mineiro e o Vasco pegou o Flamengo. O Vasco perdeu, só que jogou de igual para igual com o Flamengo. O Cruzeiro, se eu não me engano, no momento que eu tô gravando, tava 1-0. Por quê? Porque jogou de igual para igual, não teve medo, não sentiu o jogo. E eu acho que assim, as 3 vitórias nos deixaram felizes, com uma chance de escapar até sem susto. Só que depois acontece a fatalidade no meio da semana e acontece hoje. Só que hoje a culpa não é só dos jogadores e do treinador. A culpa também é da diretoria, que acha que esse elenco estava bom para continuar o ano. Dessa diretoria que não contratou um zagueiro. Dessa diretoria que acha que o Lucas Braga vale 30 milhões. Um atacante que a maior virtude dele é ajudar taticamente, é uma sacanagem. E nem taticamente ele está ajudando mais. Sabe, eu questiono muito também o Mendonça. O Mendonça nem entrou e ficou o Braga, que também é outro jogador ruim. Que até nos jogos que o Santos ganhou, ele foi mal. Mas enfim, hoje foi uma vergonha, cara. Eu falei, eu não vou deixar de gravar um vídeo porque foi um vexame. Porque eu tenho que aqui falar, é meu dever falar para você o que eu achei de cada um. E eu vou começar aqui pelo Marcelo Fernandes. Assim, ele teve mérito nas 3 vitórias, não é porque aconteceu uma fatalidade no meio da semana e hoje aconteceu esse vexame que eu vou falar que o cara não presta mais. Só que também faltou um pouco de experiência. Se é um treinador um pouco mais cascudo, ia fechar a casinha depois do terceiro gol. Não ia deixar acontecer isso. Porque hoje, esquece o Santos escapar do rebaixamento por saldo de gol. Então, o que eu tenho para falar para você é o quê? O Marcelo faltou um pouco de experiência. Ele foi para o segundo tempo tentando fazer mudanças com que fechasse um pouco a casinha e o Santos não deixasse de atacar. Com 4-0 para o adversário, com o goleiro que a gente tem, goleiro não. Isso daí não é nem goleiro, é uma vergonha chamar isso de goleiro. Eu, como ex-goleiro profissional, eu tenho vergonha de falar que esse cara é goleiro. Goleiro de um clube de Série A, como o Santos. Um clube que teve Fábio Costa, um clube que teve Rafael Cabral, que teve Vanderlei.
Não é à toa que esse goleiro aí foi reserva de todos. Ele acabou de entrar para mim na lista dos piores 5 goleiros. Ele nem estava sendo citado, mas agora para mim ele entra. Não tem como. Então, na questão aí do Marcelo Fernandes, faltou um pouco de experiência para ele, para saber segurar, sabe? Eu sei que tá perdendo, eu sei que quer empatar, eu sei que quer ganhar, mas cara, numa situação que tava o Santos, eu achei que faltou experiência para ele. A escalação titular, como eu falei, não foi tão culpa dele a escalação titular, é o que tem para hoje. Agora, do Furt jogar junto com o Marcos Leonardo é o que eu falei, às vezes dá conflito de posicionamento, sabe? E acaba um anulando o outro. E foi uma das coisas que aconteceram hoje. Não tem muito o que criticar, apesar que eu achava que o Furt iria ajudar na bola aérea. Só que ao mesmo tempo, o Santos deu toda a liberdade para jogadas no chão com a bola no pé do Alan Patrick, que é um cérebro pensante, que é um jogador que o Rueda não quis trazer. O Alan Patrick dando sopa, o Rueda virou as costas. Acha que Lucas Braga é melhor que Alan Patrick. Enfim, então Marcelo Fernandes é isso. Vladimir, cara, rescinde o contrato. Dos 7 gols, perdão, ele falhou em 3. Para mim, os 4 no primeiro tempo não tinha como defender. São bolas muito difíceis. Mas os 3 gols, o quinto gol, um chute de longe, a bola passa embaixo da mão dele. O sexto gol, se eu não me engano, do Valência, a bola pega no antebraço dele. Porra, cara, o goleiro é muito ruim. Aí eu ponho a culpa também do senhor Arzu, que é tratado como ídolo. Ele não pode ser tratado como ídolo. Me desculpa, um cara que é tratado como ídolo, que sabe que o Santos tem uma base e não confia nela, o Mazotti tá 11 anos esperando uma chance. Aí você não dá uma chance pro Mazotti. O Breno que tá lá, você não dá uma chance. Até o Diógenes, que é um goleiro que eu não confio tanto porque eu vi na copinha e tenho um receio dele, é melhor você dar uma chance para esses 3 meninos, seu Arzu, perdão, do que manter esse goleiro chama gol. Ele não é o maior culpado de hoje, mas toda vez que entra é goleada. Sabe por quê? Porque não defende. Se você colocar um Cone lá, vai defender mais que ele. Se você colocar o Soteldo no gol, vai defender mais que ele. Ele não dá, ele não é goleiro de Série A. Ele não é o único culpado. Ele não é. Mas, pelo amor de Deus, não dá ter que rescindir o contrato para amanhã. Chegou na Vila Belmiro, rescinde. Os 3 zagueiros hoje, que foi o Joaquim Basso Dodô, péssimos. O Dodô entregou um gol de bandeja, ainda no pé do Alan Patrick. Meio campo, Braga é outro que tem que rescindir o contrato. Eu tô falando aqui há tempos. Agora o Marcelo Fernandes tem uma desculpa para achar uma solução ali para a ala direita. Porque é o que até o Santista quebra a cabeça para colocar no lugar dele. Mas hoje a gente vai precisar achar alguém que até para marcar, o cara marca via Wi-Fi. É um jogador que fica simulando faltinha, simulando pênalti, ao invés de continuar o lance, como foi quinta-feira. E hoje, com 1 minuto, marcou via Wi-Fi. Péssimo. Dodge, eu falei, o Odair Helman parece que levou a alma do Dodge embora. Ele até tinha entrado bem os jogos que o Santos ganhou, porque o Fernandes também estava mal, e a outra opção é o Camacho, mas também não tem vergonha na cara. Tem que ter vergonha na cara, Dodge. Você joga no Santos, cara. Hoje o Rincon foi mal, mas o Rincon pelo menos teve personalidade de chamar todo mundo para pedir desculpa para a torcida. Eu, na real, se o Rueda tem um mínimo de caráter, ele ia ligar para cada torcedor que foi lá e devolver o dinheiro gasto. Mas é o Rueda, né? A gente sabe que o Rueda, para aparecer agora, não vai aparecer. Virou fantasma agora. Lucas Lima, preguiçoso, não aparece. Quando o jogo fica difícil, se esconde atrás da marcação. Com a bola no pé, pô, é um bom jogador, mas não ajuda ninguém. Não ajuda a marcar. Ai, tá difícil. Ele vai lá e fica atrás, ó. Ele fica assim com medo, ó. Sabe? Não puxa a responsabilidade. Não é à toa que ninguém queria o Lucas Lima. Só o Rueda. Kevson. Cara, Kevson, eu acho que você tem que começar a entrar mais ligado nesse tipo de jogo. Ó, assim como todos os meninos que subiram o primeiro ano de profissional, eu não cheguei batendo, sabe? Eu acho que você tem muito a evoluir, ainda mais na parte ofensiva. Só que hoje ficou provado que você não é lateral. Você é um ala ou você é ponta. Só que na hora que você precisa ajudar a marcação, você tem que estar ligado. Você falhou contra o Vasco, você falhou contra o Bragantino e você falhou hoje. Tem que estar ligado. Você é um garoto com muito potencial. Eu acredito que você tenha potencial. Vocês vão até me xingar por estar falando isso dele.
Mas eu não vou queimar o garoto por erros no seu primeiro ano de profissional. Ele tem muito potencial, mas precisa entrar mais ligado, mais focado. Agora, os dois atacantes foram dois coitados, o Furt e o Marcos Leonardo. Foram bem? Não, não foram. Ninguém foi bem. Só que assim, eu vou falar o que dos dois? Não tem o que falar. Não tem o que falar. A bola não chega, quando chegava era a bola alçada na área. Aí o que eu falei, dava conflito, porque o Furt desviava de cabeça para o centroavante, que era o Marcos Leonardo, que estava quase no mesmo posicionamento que o Furt. Então não tinha como dar certo. E os 5 que entraram? Fernandes, entraram 4, acho que Fernandes, Nonato, Caiçara e Silveira. Que depois que entrou o Silveira, que até diminuiu o placar, eu meio que me desliguei do jogo porque não tava aguentando ver, cara. Assisti o jogo até o final, mas eu tava totalmente baqueado. Agora, esses 4, pô, o Caiçara dá uma liberdade total pro Valência no sexto gol. Chega junto, não deixa o cara chutar sabendo que seu goleiro é um cone. O seu goleiro que é pior que o Soteldo no gol. O Soteldo no rachão deve pegar mais que o Vladimir. Sabe? E é culpa do Arzu sim, cara. A questão do Vladimir. Porque era só ele bater no peito e falar, põe o Mazotti, põe o Diógenes, põe o Breno. Porque se toma 7 um desses 3, eu ia estar aqui falando, pô, testou um dos moleques e não deu certo. Melhor do que testar alguém que deu errado. Você errar, você não é burro. Você é burro em forçar o erro. Sabe? Quando você fica insistindo. E pra mim, Arzu, me desculpa, mas se você tirou toda a confiança dos 3 goleiros da base. Só uma coisa, Arzu. Sabe quem é um dos maiores goleiros do Santos? É o Rafael Cabral, que saiu da onde? Da base. Então, seu Arzu, é melhor você se ligar. Porque, assim, muitos se tratam como ídolo. Pra mim, você não é. Ainda mais não confiando na base. Não confiando no Mazotti, não confiando no Breno. Até o Diógenes, que eu já falei que pra mim é um cara que eu não tenho confiança. Mas insistir em Vladimir, e você, Rueda, contratar o Vladimir e ainda renovar na surdina por mais um ano, então fica difícil, gente, falar dessa vergonha. Existe esperança? Existe. Eu não vou largar o Santos até enquanto a matemática permitir. Eu não vou largar. Eu não vou largar de jeito nenhum. Mas ao mesmo tempo, eu sei que esse time merece mostrar mais respeito com a camisa e com o torcedor. Porque a gente abraçou o clube na pior situação da história. E por fim, outra coisa para os jogadores. O corredor de fogo a gente faz porque ama o clube e quer sair. E a gente viu que o nosso apoio faz vocês jogarem. Mas vocês retribuir dessa forma, vocês tinham que sentar, assistir na TV o VT desse jogo para ver a vergonha que vocês fizeram. É isso que eu falei. Existe a esperança de escapar. Porque ainda o resultado de Vasco e Flamengo e de Cuiabá e Goiás ajudaram. Eu não vou largar e não vou desistir. Eu vou estar aqui junto com vocês que me acompanham. Mas que hoje foi uma vergonha. E o culpado de tudo isso é o Rueda e seu CG. E logo depois vem a comissão técnica e jogadores também. Não vou isentar ninguém. Bom, gente, o vídeo é esse aí. Tamo junto e sempre Santos.